Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo na paz? Espero que sim. Bom, como no vídeo passado eu falei, antes eu contei um pouquinho sobre a minha trajetória, né, até aqui, e prometi no vídeo passado falar neste vídeo sobre as entrevistas que eu fiz com a família, as três entrevistas, que na verdade foram duas, e a terceira foi tipo se certificando que eu tinha entendido tudo nas entrevistas passadas. Então eu vou comentar com vocês as perguntas e como eu respondi, tá certo? Eu anotei aqui algumas das muitas perguntas, porque minha primeira entrevista foi meia hora, mais ou menos, foi 30 minutos. A segunda foi mais ou menos 30, um pouquinho mais, além de quase 50 minutos com a au pair, conversando com ela. Foi bem extensa. E a terceira foi 25 minutos, que eu vi no computador. 25 minutos e foi realmente mais conclusiva, sabe? Não foi assim, com caráter investigativo mesmo de perguntas. Bom, primeiro, a primeira entrevista eles se apresentaram, perguntaram como é que eu tava, se estava tudo bem, e começaram logo questionando assim, olha, nós somos a família Rubin. A gente queria saber, em primeiro lugar, por que você quer ser um au pair? Primeira pergunta deles. Aí eu respondi, como eu tinha colocado na carta, que ia ser uma nova experiência na minha vida e seria uma combinação de coisas que eu gostava. Eu, como psicóloga, tive um pouco de contato com crianças na faculdade, eu gostei muito. No meu estágio que eu fiz na escola bilíngue, essa atual escola, que eu faço as minhas horas hoje em dia. Aí disse para eles que na época de faculdade eu tive a oportunidade de estudar um pouco do comportamento infantil na escola bilíngue e tinha me apaixonado por esse contato com as crianças. E acabei fazendo mais do que o meu trabalho na área de psicologia. Acabei ajudando as professoras em sala também, com as crianças no comportamento, nas questões de briga, de diálogo, de adaptação das crianças. E acabei me infiltrando mesmo dentro da rotina de sala de aula. Comentei isso com eles, que pelo fato de eu ter gostado de trabalhar com crianças na época da faculdade, segundo benefício que eu achava era o inglês, que eu iria estar aprendendo, melhorando o meu inglês. E terceiro, eu iria aprender um pouco mais sobre comportamento infantil, porque é a área que eu estudo na psicologia, behaviorismo, e seria uma coisa muito boa para o meu futuro, porque eu poderia utilizar como estudo o comparativo entre a cultura americana e a cultura brasileira na educação infantil. Né? Seria uma ideia legal. E comentei isso com eles. Tá bom, a primeira pergunta foi essa, porque eu gostaria de ser um au pair. Eu acho super interessante vocês trabalharem, como é que vocês vão dizer isso, para eles sentirem a vontade de vocês de ser realmente au pair, e não só aquela coisinha decorada de eu quero ser au pair porque vai ser uma nova experiência na minha vida, e ponto, sabe? Não. Diga coisas que vai agregar a essa experiência, sabe? As razões, os motivos que fizeram você pensar sobre isso. Isso é importante. Perguntaram se eu trabalhava com criança atualmente. Eu disse que estava fazendo as horas ainda na escola bilíngue. Perguntaram quantas crianças eu trabalhava dentro de sala. Eu disse para eles que dependia da turma, porque normalmente eu ficava na turma que estivesse precisando de ajuda. Mas normalmente as turmas são pequenas, mas não tão pequenas, que eu já fiquei com 8 a 10 alunos numa turma. Falei para eles, mas com uma professora me acompanhando. Sozinha eu já fiquei com uma turma de 5 alunos, foi. Aí contei isso para eles, que normalmente eu não ficava só, mas que eu já tinha trabalhado com 5 crianças sem supervisão. Falei isso para eles. Quantas horas eu trabalhava por dia? Foi uma pergunta e eu disse 40 horas, porque eu fico lá direto de manhã e de tarde. E quais atividades que eu fazia na escola? Minha rotina, como eu contei no vídeo que eu coloquei no application, eu comentei para eles que eu cuidava das crianças quando chegava, né? Toda aquela parte de socialização, de entrada na escola. Ficava com essas crianças até a hora do snack, onde a gente brincava, a gente ensinava conteúdos da sala, como shapes, por exemplo, isso no período da manhã.
Depois do snack era a hora do free time, do intervalinho deles, que eu acompanhava, observava, às vezes até brincava também. Depois eu levava as crianças ou para atividade física ou para dentro da sala para continuar um conteúdo que não tivesse sido concluído. E depois banho e lanche. O banho, eu realmente ajudo no banho, de lavar o cabelo, de lavar o corpinho. Lógico que a gente ensina a criança a fazer, né? Mas a gente dá aquela esfregada aqui na cabeça direito, porque eles não lavam direito, debaixo do braço, né? Ajuda eles mais ou menos, ensinando mais ou menos como faz, porque se for pelas crianças, eles só entram debaixo do chuveiro e saem. Não fazem mais nada, né? Então eu contei pra eles da história do banho e depois o lanche que a gente botava no prato e ajudava algumas crianças que não sabiam fazer isso. Assim, que ainda tinha dificuldade, colocava um bonequinho, eram um pouquinho chatos pra comer, né? Que a gente ajudava, colocava comida na colher e ainda estimulava, olha, não, só pode deixar um alimento. Então contei isso pra eles. Depois disso eu falei, olha, receber as crianças, fazer as atividades, free time, depois banho, lunch time e depois take a nap. Sair pro cochilo, colocava eles pra cochilar, depois de escovar os dentes e tal. No período da tarde eu ficava com as crianças que ficavam direto, na qual a gente ficava fazendo atividades lúdicas e algumas atividades realmente de aprendizagem, como o que é que tem dentro de uma casa, as partes do corpo, as cores, shapes também, e fazia atividades com, desculpa, fazer atividades com material reciclável. Contei isso pra eles também. Pronto, mais ou menos o resumo do dia. Depois levava eles pro banho e esperava os pais chegarem no fim da tarde. Perguntaram se eu já tinha viajado pra fora do Brasil. Isso eu acho que eles levam bastante em conta pra saber se a pessoa não tem resistência de ficar longe da família, dos pais. Eu disse que já tinha viajado a passeio e pra morar. Morei um mês no Canadá, fui fazer curso de inglês rápido, pra ver se eu me adaptava. E 3 meses no México, quando eu concluí o curso também de espanhol aqui no Brasil, eu fui pra lá pra praticar. Contei isso pra eles. Eles perguntaram assim, e sua família, o que foi achou disso? Eu disse, minha mãe financiou, custeou todos esses passeios e me apoiaram pra eu ir, né? Era o que eu queria. Foi tranquilo. É lógico que todo começo a gente fica meio assim, caramba, dá saudade, mas é aquela saudade que você pensa, poxa, isso vai passar, então tem que aproveitar. Aí contei pra eles que minha família me apoiou, que foi tudo tranquilo, e eles perguntaram, e sua família tá lhe apoiando pra essa viagem pra Celpe? Eu disse, olha, eu que estou financiando a minha viagem, minha mãe não queria que eu fosse porque ela acha que aqui tem oportunidades para trabalhar como psicóloga. Só que eu falei para ela que em relação ao inglês ia ficar precário, até porque eu quero fazer mestrado e muitas leituras são de livros americanos. E aí então ela aceitou eu ir e disse: minha filha, você tem o livre-arbítrio, você pode ir, conte conosco pro que você precisar. E mandou eu seguir minha vida. Contei isso pra eles também. Disse que a minha família, a princípio, não me apoiou, mas quando perceberam que era o que eu queria, falaram pra eu seguir minha vida. Se essas eram as minhas escolhas, se essa era a minha escolha, então que eu fosse pra frente, né? Que eu seguisse. Seguisse em frente e visse no que for, e visse no que vai dar, né? Bom, depois perguntaram se eu sabia dirigir. Eu disse que sabia. Quantos anos eu já tinha dirigido? Disse, olha, sei dirigir, dirijo há 6 anos. E perguntaram também. Ai. E perguntaram também se eu já era graduada. Eu disse que sim, fazia 2 anos que eu era formada em psicologia. Ah, e outra coisa, eles perguntaram se é graduada e você não está trabalhando na sua área. Eu disse não, que eu parei de trabalhar para me dedicar ao programa. Eu saí da empresa que eu trabalhava, porque eu estava tirando licença maternidade. E após essa licença maternidade, eu resolvi focar no programa de au pair. E por isso, abdiquei de oportunidades na área da psicologia para me dedicar ao programa e aprender mais sobre o universo infantil, em relação a cuidados, não a comportamento, porque isso eu já sei um pouquinho mais, né, pelo fato da faculdade de psicologia. No final dessa primeira entrevista, foi tudo ótimo, assim, eles foram muito receptivos, agradeceram, e já no finalzinho perguntaram, vem cá, você quer
você tá em disponibilidade pro domingo para conversar com a gente? Então, eles já me deram feedback na hora que eles tinham gostado da primeira, senão eles não passariam pra segunda, já assim, no meio da entrevista. E disse que dava certo e fomos para a segunda entrevista. Nessa segunda entrevista, eu também não estava nervosa, como eu tinha comentado no vídeo passado. Eu estava serena, calma, pálida, né? Mas com bastante autocontrole. Então, eles perguntaram pra mim, Vivi, a gente esqueceu de perguntar pra você na entrevista passada, você sabe nadar? Eu disse, sim, sei. Desde os meus 4 anos que eu já fico sozinha na piscina, aprendi a nadar e fiz curso na piscina, curso de natação, né? Falei pra eles. Exato. Aí perguntaram, eu já falei que eles tinham perguntado se eu dirigia, eles perguntaram de novo para certificar, eu disse que sim. Perguntaram se eu já tinha me envolvido em acidente de carro. Eu disse para eles que não, já bateram no meu carro, na traseira e tal. Não comentei que eu tinha sofrido um acidente, assim, porque tinha lama na pista e o carro derrapou, mas não foi assim, eu batendo em alguém, causando um acidente, não. Foi realmente, tinha lama e meu carro patinou mesmo na pista e bateu no muro. Mas não foi aquela coisa, sabe? Tipo, ai, imprudência minha, não. Então, comentei isso na agência, as meninas também falaram que não seria necessário comentar sobre isso, até porque não foi um acidente que eu causei, né? Enfim, minha culpa. E aí, comentei que já tinham batido na minha traseira, mas nada demais. Mas eu nunca tinha passado por um acidente de carro, de fato. Graças a Deus, e pretendo não passar nunca. Perguntaram o que eu gostava de fazer. O que é que você gosta de fazer nas horas livres? Disse eu gosto de ir pra minha casa de praia, eu gosto de ir com meus amigos pro cinema, sair pra jantar, ou então chamar o pessoal pra vir aqui pra casa ver filme e ficar conversando. Perguntaram qual seria meu maior desafio em ser au pair. Eu disse que o maior desafio não seria ficar longe de casa, porque teria o contato do Skype. Eu falei que era a adaptação, porque tudo que é novo, a gente precisa de um tempo para se adaptar, para se acostumar. Disse que esse seria o maior desafio. Aí eles falaram sobre as amizades e tal, e eu falei, olha, com certeza eu vou fazer muitos amigos, porque eu falo demais, falo pelos cotovelos, e eu sei que existem outras apoios na região, então eu acho bem impossível eu me sentir sozinha. E eles falaram também que gostam muito de levar o pé para sair, para passear com eles depois do término do expediente. Então, eles incluem mesmo a au pair na família. Fica ao meu critério querer acompanhá-los ou não, né? Mas, enfim, foi isso que eu comentei com eles sobre minhas horas livres. Que eles queriam também saber o que eu faria nos Estados Unidos no meu tempo livre, né? Então, foi isso mais ou menos que eu argumentei. Que eu comentei que eu faço aqui em casa, que eu gostaria de fazer lá, se tivesse a oportunidade, se pudesse e tal. O desafio foi a adaptação, que eu comentei, e perguntaram qual seria a coisa mais fácil. Eu falei que mais fácil vai ser me sentir de casa. Comentei tipo isso com eles, me sentir à vontade, porque eu não sou tímida, eu não sou cheia de frescurinha, então para eu me sentir confortável é daqui para ali. Não que eu me torne folgada, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas é me sentir bem no local. Que eu sou muito flexível, então me adapto muito fácil a novos ambientes. Mas não que seja. Como é que eu posso dizer? A adaptação na nova rotina é difícil, mas não que seja impossível. Eu consigo me adaptar muito bem. Assim, eu não passo por grandes frustrações, não me martirizo muito com isso, entendeu? Perguntaram sobre conflito entre irmãos, como é que eu resolveria. Eu disse que na escola normalmente eu coloco de time out, peço para eles pensarem um pouquinho sobre a situação e depois me conversarem comigo, ou então argumento com eles, contando uma história similar que eles estavam ali executando na frente, as crianças, explicando o que é certo e o que é errado, se eles acham que aquilo ali é certo e aquilo ali é errado. Porque normalmente a criança, elas não conseguem entender o abstrato, assim, sabe? Tudo eles tem que ser concreto, então tem que ser exemplificado, tem que ser mostrado. E eu comentei isso com eles.
que eu botava para conversar os dois, colocava de time out, e às vezes contava uma história similar ao que tinha acontecido, para eles poderem enxergar, né, ouvindo, eles pudessem enxergar, perceber que eles estavam fazendo a mesma coisa que não era legal. Perguntaram se eu costumava ensinar em sala de aula, eu disse que já tinha ensinado sim, quando a professora saltava e eu estava acompanhando o conteúdo, então eu continuava, que não tinha problema. Perguntaram se eu tinha namorado, eu disse que não, eu disse que eles falaram que não gostariam de ir ao pé com o namorado pelo fato do homesick, né, de ter a saudade, todo aquele processo, e saudade de namorado é mais uma saudade, né, mais um agravante. Bom, isso foi a minha segunda entrevista. Lógico que tinha espaços em que a gente conversava, uma besteirinha, comentava uma coisa, qualquer assim, mas depois focava na entrevista de novo. E depois dessa segunda entrevista, eles me passaram para conversar com a au pair deles, que é brasileira, né? Então ela me explicou muita coisa sobre eles e me perguntou assim se eu era estressada e tal, se eu tinha paciência. E aí eu fui explicando pra ela que eu tinha paciência, que eu não era nada estressada, que eu era muito flexível, que pra mim o mais difícil era me adaptar a algo, mas não que fosse impossível. E que não era que fosse difícil me adaptar, é muito fácil me adaptar. Isso de fato é. Mas assim, se acostumar à rotina, se adaptar, se encaixar aqui, você se encaixa. Agora, você estar relaxada, confortável com aquilo é diferente. Só o tempo faz você criar intimidade com tal coisa. Entendeu? Expliquei isso pra ela e ela me mostrou o basement, me mostrou o quarto, a sala de estar dela, o banheiro, tudo. Enfim, foi ótima a entrevista, foi bem longa, mas não foi impossível a comunicação, foi bem tranquila, sempre focando que se eu ficar nervosa, eu não vou entender nada, eu vou entender grego e não falar nada, né? Então, fui me trabalhando o tempo inteiro na entrevista, respirando com o ouvido super atento, usando meu fonezinho básico, que é a melhor coisa do mundo vocês fazerem entrevista com esse fone, gente. Uma dica importantíssima, porque no computador você entende na caixinha de som, mas nada como no fonezinho, aquela coisinha pertinho do seu ouvido, ser super concentrado no que a pessoa tá falando, sabe? Eu acho uma dica importantíssima e que eu não abriria mão de jeito nenhum de fazer. Bom, a terceira entrevista foi super simples, sucinta, direta. Ele repetiu algumas das perguntas que ele tinha me feito na primeira e na segunda entrevista para se certificar que eu realmente tinha entendido certo e que eu estava respondendo com coerência. Muito espertos, por sinal. Então eu repeti as respostas, expliquei, lógico que não decorei, né? Porque saiu assim a resposta, então eu sei o que foi que eu falei e realmente falei ao meu modo de novo. Sem ser aquela coisa dura, decorada, engessada. Não, de jeito nenhum. Até porque eu acho que isso não cola. Acho que a família se toca que você tá decorando com aquela frase feita, sabe? Só um instantinho. Acho que a família se toca, aquela frase feita. Mesma coisa de vídeo quando tá sendo lido, que a pessoa fica assim, acompanhando o que é que tá no Word. Eles também se tocam. Então, coisa decorada, coisa engessada, eu acho bem fácil da pessoa perceber. Enfim, me perguntaram as mesmas coisas, no final de eu ter respondido tudo, eles entenderam realmente que eu tinha entendido as perguntas e as respostas eram coerentes, perguntaram se eu queria ser a au pair deles. Na hora, né, eu fiz aquela cara de tacho. Eles pediram de novo, eu disse, claro, claro, e eu vibrei, eles vibraram, e assim foi a festa toda, e logo em seguida eu já recebi o papelzinho da au pair care no meu e-mail, que é o tipo contratozinho virtual, não dá pra vocês verem, mas é um contratozinho virtual, na qual confirma que você fechou, que você teve match com a família, tá? Enfim, agora é esperar meu DS chegar na STB, para eu poder agendar o meu visto. E seja o que Deus quiser, Recife, aí vou eu pra conseguir meu visa. Outra coisa, gente, eu tava olhando os preços das passagens pra janeiro pela madrugada. Jesus Cristo, absurdo, quase um assalto. A mão armada, que tá, assim, papocando o preço lá em cima. Muito, muito, muito caro. Mas seja que Deus quiser, vai dar certo, vou arranjar milhas, vou me virar pra pagar, mas deixar dia que eu não deixo, né, galera? Enfim, aqui foram as minhas explicações das 3 interviews que eu tive. Lembrando, gente, na entrevista, usem o fonezinho,
vai ajudar muito vocês. E estejam tranquilas, calminhas, tá certo? Foquem, mentalizem que se vocês não entenderem nada, vocês não vão conseguir a família. Então, foca nisso de estar com a audição bem aguçada. Não precisa nem estar com um inglês assim muito perfeito, sabe? Mas você entendendo, você vai conseguir responder. Agora, se você não entender o que eles falarem, aí você não vai responder nada com nada, né? Ninguém quer isso, né, colega? Ninguém merece um furo desse. Não fiquei pedindo pra família repeat, please, ou excuse me, I don't listen you, repeat, please. Não, eu tava com fonezinho pra escutar tudo, pra ouvir aquilo, então não tive essa desculpa de que eu não tô te ouvindo, sabe? Eles perceberam que deu tudo certo, que eu tava esforçada, que eu tava querendo entender, sabe? E eu, assim, a dica que eu passo é que transpareçam realmente interesse e façam por onde tem interesse, né? Façam por onde as coisas darem certo, ok? Bem, foi isso. O videozinho já tá bem longozinho, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo falando sobre o meu visto. Se Deus quiser, eu vou contar que deu tudo certo, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus.